O texto base de hoje é Lucas, capítulo 13, do versículo 1 ao 5. A mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não, vos digo, antes, se vós não arrependerdes, todo de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre as quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quando os homens habitam em Jerusalém. Não, vos digo antes, se vós não arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Amém? Então nós vemos aqui no início do texto que Jesus fala que tinha alguns ali que estavam falando daqueles 18 que morreram quando caiu a torre de Siloé. Então, dá a entender no texto que Jesus quer dizer que eles estão querendo dizer que eles são mais pecadores e que eles são mais culpados, por isso que eles morreram, que aquela torre caiu e os matou. Então é isso que dá a entender do texto. Então Jesus chamando, respondendo eles, Jesus fala que eles estão cuidando de dizer que aqueles galileus eram mais pecadores. Não, se todos não se arrepender de igual modo, todos vão perecer. Então o que eu aprendo? Qual é a lição? Com esse texto que eu aprendo, que ao invés de eu ficar cuidando do pecado de outra pessoa, eu tenho que cuidar do meu. Me arrepender das minhas falhas, ser melhor do que eu a cada dia, buscar viver de acordo com a vontade de Deus e melhorar a cada dia. Eu tenho que buscar ser melhor do que eu fui ontem. Então, tem que usar a base de outras pessoas. Aqui nós estamos vendo que eles estavam julgando que aqueles 18 homens que morreram, 18 galileus que morreram quando caiu a torre de Siloé, eles eram mais pecadores e eles eram culpados, por isso que eles tinham morrido. As pessoas não morrem porque elas são culpadas. As pessoas não passam enfermidade, às vezes, por causa de pecado, ou às vezes morrem por causa de pecado. Cada um de nós temos um dia certo que Deus vai nos chamar. E muitas vezes a gente passa por provação para a gente melhorar como pessoa, para a gente se aproximar de Deus. Às vezes as lutas são provas que a gente passa para a gente se fortalecer. Não necessariamente que se eu passo por luta, eu sou mais pecador do que uma pessoa que não passa por luta. Mas a luta ela vem para nos fortalecer, para a gente se aproximar de Deus. Quando as coisas estão difíceis, a gente tende mais a se aproximar de Deus. Então a gente passa por um período de provação para a gente se voltar para Deus. E Deus ele permite que a gente passe por um período de provação para que a gente se volte para Deus. E também tem muitos casos que a gente vê nas próprias Escrituras que Jesus fala que é para a glória de Deus. Tem o caso daquele cego, que é um cego de nascença, né, que Jesus curou ele, que os fariseus chamam ele que ele era cego porque ele era pecador. Jesus disse que não, que ele era cego para a glória de Deus. Então a gente tem que entender qual que é o propósito de cada luta, de cada coisa que cada pessoa está passando no momento. A gente não pode julgar que se a pessoa está passando por luta é porque ela é pecadora ou porque ela não crê em Deus. Muitas vezes é para a glória de Deus se a pessoa passa por luta. Ou às vezes se eu passo por um período de luta é para eu me aproximar mais de Deus, é para eu me fortalecer. Que é só na luta que a gente se fortalece. Quando a gente está na bonança, ninguém fortalece, fica tranquilo, é uma zona de conforto. Mas agora quando a gente passa por luta, a gente tem que se fortalecer. O soldado, quando tá para vir guerra, eles treinam mais, eles vão treinar todos os dias para ficarem fortes, para estar preparado para lutar. Então assim é a nossa vida. Se a gente passa por luta, a gente tem que saber buscar entender qual é o propósito de Deus por isso, por que eu estou passando por isso. E nunca olhar só para o lado negativo das coisas, mas olhar para o lado positivo. O que eu devo aprender com tudo isso que eu estou passando? O que eu devo buscar mais em Deus por tudo que eu estou passando? Então nós vemos aqui que algumas das pessoas que estavam falando sobre os galileus,
Ao invés de eles cuidar das suas próprias falhas, eles estavam criticando aqueles que morreram porque eram mais pecadores, porque eles morreram porque eram culpados. Então, o que nós aprendemos com Jesus, que ao invés de eu gastar tempo cuidando dos outros, que eu nem sei de fato o que é realmente, é melhor eu parar e cuidar da minha vida, eu cuidar das minhas falhas, eu se arrepender. Então, nós vemos aqui no início do texto que Jesus disse, no versículo 3, não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então quer dizer que não é só aquelas pessoas, só aqueles 18 que pereceram, mas se todos de igual modo não se arrepender, vão perecer igual. Continuando no versículo 5, não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todo de igual modo perecereis. Aqui eles estavam falando que eles eram culpados, e aqui eles estavam falando que eles eram pecadores, por isso que aconteceu isso com eles. Mas nós vemos aqui que o arrependimento faz parte da vida cristã. Se eu quero caminhar com Jesus, se eu quero ser um seguidor de Jesus, eu tenho que me arrepender de tudo aquilo que eu fiz que não agrada a Deus, eu tenho que me arrepender. E o arrependimento não é só falar da boca para fora, tem que ser um arrependimento que sai do meu coração, um arrependimento verdadeiro daquilo que eu falei. Então, toda vez a gente aprende com Jesus que toda vez que a gente falha, a gente tem que se arrepender, pedir perdão a Deus para a gente se voltar em comunhão com Deus. Quando a gente peca, a gente se afasta da presença de Deus. E quanto mais a gente vai pecando, mais a gente vai se afastando da presença de Deus. Mais distante a gente vai ficando. Só a gente voltar lá no início das Escrituras, no Antigo Testamento. Por que o homem se afastou de Deus? No caso, Adão e Eva, por que eles se afastaram da presença de Deus? A partir do momento que o pecado entrou. Antes do pecado, Deus passeava e conversava com ele todas as tardes no jardim, porque estavam lá em comunhão com Deus. Aí entrou o pecado, eles se afastaram de Deus. Então o pecado, ele nos afasta de Deus. E quanto mais a gente peca e não se arrepende, mais distante a gente vai ficar de Deus. Deus, ele não se afasta de ninguém, somos nós que nos afastamos da presença de Deus. Pelos nossos atos, pelos nossos pecados. Então quando a gente se arrepende, a gente zera aquele erro, então a gente se aproxima novamente de Deus. Então por isso que toda falha que eu cometer durante o dia, o ideal seria toda noite antes de dormir eu pedir perdão a Deus por todas as minhas falhas e zerar aquele por estar sempre próximo de Deus. Quando eu não me arrependo, quando eu fico guardando mágoa, guardando ressentimento, guardando coisas no meu coração, isso só vai me afastar da presença de Deus. E um coração sujo não tem como ser morada do Espírito Santo. Se eu quero que o Espírito Santo more no meu coração, se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero transbordar do Espírito, eu tenho que limpar o meu coração todos os dias. Assim como a gente faz faxina na casa, a gente tem que fazer faxina na nossa vida, limpando tudo que é desnecessário, limpando tudo aquilo que vem trazer rancor, mágoa. Rancor e mágoa, ela faz mal até para o nosso físico. Se a gente tiver muito rancor no coração, muita mágoa no coração, isso pode trazer enfermidade para as nossas vidas. Então a gente precisa limpar o nosso coração, a gente precisa limpar a casa que é o nosso corpo todos os dias antes de dormir, pedir perdão a Deus por todas as nossas falhas, por pensamento, para a gente sempre estar perto da videira verdadeira que é Jesus, porque Jesus, ele é a videira verdadeira. E se nós estamos ligados na videira verdadeira, nós vamos frutificar. Mas para a gente dar fruta, a gente tem que estar ligado na videira verdadeira. E se eu peco e não me arrependo das minhas falhas, eu me afasto de Deus. Então como que eu vou estar ligado na videira verdadeira que é Jesus? Então por isso que a vida de um servo de Jesus, a vida de um seguidor de Jesus, tem que estar na ponta da língua. Se fez algo de errado, se arrepender do fundo do coração e pedir perdão a Deus. É o que nós aprendemos com esse texto hoje, que Jesus fala que se a gente não se arrepender, de igual modo todos pereceremos. Porque o pecado, ele traz sujeira ao nosso coração. O pecado, ele vai enchendo o nosso coração de coisas ruins, de sentimentos ruins. E tudo aquilo que a gente alimenta, ele cresce. Nós como ser humano, nós temos o lado bom e o lado ruim. E tudo aquilo que a gente alimenta mais, ele cresce na nossa vida. Se eu alimentar o meu lado bom, o soldadinho bom dentro de mim, ele vai crescer, vai ficar forte. Se eu alimentar o soldadinho ruim, das coisas ruins, ele vai crescendo. E eu vou ser dominada por aquele que eu alimento. Qual eu alimentar mais, eu sou dominada. E se eu for alimentando esse soldadinho das coisas ruins, do mal,
vai crescendo dentro de mim, que vai ter dentro de mim só maldade. Não tem como ter coisas boas. Então eu tenho que alimentar o meu lado bom, alimentar sempre e sempre olhar as coisas que acontecem, sempre focar nas coisas boas que acontecem, tirar proveito, mesmo se acontece uma coisa que seja desagradável, tirar a lição daquilo para as nossas vidas e sempre caminhar olhando para o alvo que é Cristo. E nós aprendemos então essa grande lição que nós aprendemos hoje, que a gente tem que se arrepender, e o nosso arrependimento tem que ser verdadeiro se nós realmente queremos ser servos de Jesus, seguidores de Jesus, que através das nossas vidas, outras vidas vão serem transformadas. Mas a gente precisa ser exemplo, a gente precisa viver de acordo, que não adianta nada a gente falar as coisas e não viver o que é certo. Assim eram os fariseus da época, eles falavam que era certo, mas eles viviam totalmente errados. Então Jesus ele fala que a gente tem que falar aquilo que a gente vive, a gente tem que praticar aquilo que a gente vive. A palavra de Deus, de nada adianta se eu souber o que está nas escrituras, se eu não buscar praticar o que está aqui. Então eu tenho que buscar praticar tudo que eu aprendo com Jesus. A lição, qual a lição de hoje? O que nós meditamos nesse texto hoje? Que Jesus está falando que alguns homens se reuniram para falar daqueles 18 homens que acho que eram pecadores, por isso que eles morreram. Eles eram culpados, por isso que eles morreram. Então Jesus, o que ele nos ensina? Ao invés de eu ficar perdendo tempo de cuidar das coisas que eu não sei, para eu olhar para mim mesma e me arrepender verdadeiramente, senão eu vou perecer igual a eles, porque eles morreram, esses homens morreram. Então eu vou perecer igual a eles se eu não olhar para mim e não me arrepender das minhas falhas. Então o que eu aprendo com Jesus? Lição, mas eu tenho que praticar. Não adianta eu saber, nós meditamos nesse texto hoje, descobrimos qual é o que está nas entrelinhas desse texto, qual é a lição para as nossas vidas. Se eu não praticar, o que vai adiantar? Não vai acontecer nada na nossa vida. Então o que eu tenho que praticar? O que eu aprendi hoje? Lição. Não cuidar do que eu não sei, não cuidar da vida do outro porque eu não sei. Às vezes a gente pega uma história pela metade, a gente não sabe nem o que verdadeiramente está acontecendo e a gente tende a tentar adivinhar o resto e tirar conclusões precipitadas. Então, se eu não sei o que está acontecendo na vida do outro, ao invés de eu gastar tempo, gastar energia cuidando da vida do outro, eu vou focar na minha vida e me arrepender das minhas falhas e buscar essa intimidade com Deus. Praticar. Então, a lição para a nossa vida é se arrepender das nossas falhas. Tudo que a gente vier a falhar, claro que a gente tem que evitar as ocasiões de pecado, a gente tem que se afastar das ocasiões que nos levam a pecar. Mas se eu falhei, me arrepender verdadeiramente e pedir perdão a Deus e me consertar com Deus, se aproximar de Deus. Porque toda vez que a gente falha, é como Pedro, a gente nega Jesus, a gente se afasta dele. Então eu tenho que me consertar com ele, me arrepender, pedir perdão a Deus para me reconectar novamente com ele, me aproximar dele, para não deixar esse pecado ir virando uma montanha de sujeira no meu coração. Que ele começa pequeno e ele tende só a ir aumentando. Então sempre cuidar, fazer a faxina na minha vida, no meu corpo, para não guardar nada para o dia seguinte de coisas que aconteceu hoje. Mas a lição que nós temos que praticar hoje é se arrepender. Se fez algo que não é certo, se arrepender. Porque a palavra de Deus diz que não existe pecado imperdoável. Então, se Deus perdoa todos os pecados, se eu me arrependo verdadeiramente, Deus me perdoa. Então, a nossa lição desse texto é o arrependimento. Nós temos que arrepender das nossas falhas e conversar com Deus, gastar tempo de intimidade com Deus, estar perto de Deus. Não deixar que quanto mais a gente se afasta de Deus, mais difícil vai ser a gente vencer as tentações, mais difícil vai ser a gente vencer as ocasiões de pecar. Então, se a gente está perto de Deus, Deus é como se ele for, Deus na verdade não é como, ele é a luz, né? Deus ele é a luz que ele vai mostrar aonde está o perigo para nós. É como se a gente estiver andando em algum lugar que esteja totalmente escuro, a gente não vê o perigo na frente. Mas agora quando a gente está perto de Deus, ele é luz, então ele ilumina tudo, a gente vê o perigo lá na frente, então tem como a gente se preparar e desviar para a gente não cair no perigo, não cair na cilada do mal. Então, por isso que é importante a gente sempre estar perto de Deus, sempre limpar o nosso coração. Então, a grande lição, se arrependa, se conserte com Deus e se volte para Deus. Amém? Se você puder fechar os seus olhos neste momento. Senhor Jesus, abençoe cada coração, cada mente, Senhor, que sejam transformadas, Pai amado. Visita cada coração. O Senhor conhece cada pessoa como ninguém. O Senhor conhece o íntimo de cada coração. Te peço, Pai amado, visita, toca, Senhor, e que vidas possam ser transformadas, que vidas possam ser curadas.
que vidas possam ser restauradas, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, ó Pai. Liberta, Pai, pessoas que estão no escuro, não estão na Tua presença, Senhor, e que eles possam voltar para a Tua presença, porque o Senhor é luz. O Senhor é luz que nos ilumina, que nos dá direção, Pai amado, dá direção para aquelas pessoas que estão sem direção, meu Deus, que o Senhor possa tocar no coração, que elas venham entender a Tua palavra, venham gostar da Tua palavra, ter amor pelas coisas do alto, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.